Vai, vai, vai. A reunião está sendo gravada. A Amanda entrou. Oi, Amanda, tudo bom? Temos Maria Clara, o Lucas, o João, o Gabriel, a Priscila, que eu não sei quem é, o Nicolas, que é do oitavo 1, a Lena, quem mais? O Luiz, a Maria Clara, a Amanda e a Emily. E aí, tudo bom com vocês? A Priscila é João Pedro, professor. Como assim? Não tô entendendo. Tá, olha só, gente. Ah, espero que todos vocês tenham conseguido assistir as duas aulas que eu coloquei ali na plataforma Positivo On. Essas videoaulas também elas estão disponíveis no YouTube. Então eu sei que tem gente que está entrando pelo celular. Quando clica no link do vídeo na plataforma Positivo On, esse vídeo às vezes ele fica pausando sozinho, né? Isso já falaram para mim de outras turmas. Estava acontecendo comigo, professor, mas se colocar em tela cheia o vídeo, Ah, que tem a opção de colocar em tela cheia, se colocar em tela cheia não acontece mais isso. isso na Pelo menos plataforma do comigo, Positivo na mesmo. plataforma ainda. Tá, Isso porque. comigo consertou. Ah, legal. Porque uma outra opção é quando você abre o vídeo na plataforma, ele ali na barra de tempo do vídeo, onde tem assim o play, onde tem o botão de play, o botão de pause, e o tempo de vídeo e o volume e outras configurações, é só clicar no YouTube, no símbolo do YouTube mesmo, porque daí o vídeo ele vai ser aberto na plataforma do YouTube. Aí lá vocês não vão ter problema e o vídeo vai rodar normalmente, ok? Mas então, ou fazer igual o Luiz fez aí, colocar ele em tela cheia, né? E então, os vídeos, o primeiro vídeo que eu fiz ali para vocês é um vídeo de revisão de todo o conteúdo que a gente tinha estudado. É um vídeo longo. Aí o segundo vídeo que eu fiz foi sobre tensão elétrica e geradores. E agora, amanhã, eu vou colocar um vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais curto, tá? Vou fazer um vídeo. É porque eu começo a falar e aí eu quero explicar muito bem explicadinho para vocês. Aí ele acaba ficando mais longo. Uma outra opção Que também, bom. gente, é vocês acelerarem o vídeo. Então, ali no botão de configurações do vídeo, tem a opção de você aumentar a velocidade de reprodução do vídeo. Aí dá para aumentar uma vez e meia, duas vezes, aí o vídeo ele fica um pouco mais rápido. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho. Apresentar agora. A tela inteira. Olha só, estou fazendo um teste. Vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Alô, alô. Sim, beleza. Tá, deixa eu ver se eu mudar aqui para. Vocês estão vendo a tela do computador ainda ou não? Tá. Gente, alguém habilita o som aí, daí só fala para mim se vocês estão vendo a tela do computador. Que eu tô abrindo Sim, o estamos site, vendo. Sim, Estamos vendo a professor. tela. que eu tô abrindo o site do Sim, sim, YouTube. sim. Sim, Ok. sim. E Tá, tá ali então, passo tempo e tudo. então, deixa eu só mostrar o meu vídeo aqui para vocês no canal. Vocês podem também acessar aqui o canal, tá? Eu criei esse canal aqui, ó. É professor abreviado Daniel Thomas, THOMAZ.
Então, olha só, o vídeo aqui sobre tensão elétrica, né? Só para mostrar para vocês como que eu posso acelerar o vídeo. Deixa eu tirar o volume aqui. Tá, ó. Então essa aqui, deixa eu aumentar aqui. Essa aqui é a barra de rolagem de tempo do vídeo, onde eu tenho pause e play, ou aqui para passar para outro vídeo, volume e tal. Aí aqui, ó, legendas não precisa, mas tem aqui esse botão aqui de configurações, né, que está escrito detalhes. Se vocês clicam aqui, ó, ali vai estar reprodução automática, velocidade de reprodução, legendas e qualidade. Se vocês clicarem em velocidade de reprodução, ele está normal. Vocês podem diminuir, ó, fazer ele ficar bem lento, ou vocês podem aumentar, ó, uma vez, 1,25 vezes, uma vez e meia, 1,75 ou duas vezes. Então, se eu colocar em duas vezes, ó, o vídeo que é de 40 minutos, ele vai ser reproduzido em 20 minutos. Só que daí também fica. Quer ver o jeito que eu falo? Ó, fica engraçado até, né? Porque eu fico falando bem rápido. Professor, no caso, se a gente aumentar a velocidade do vídeo, fica um pouco difícil de entender o que o professor está falando no vídeo. Então é um Ah, pouco tá. ruim aumentar a velocidade. Tá. Então, olha só, mas em vez de duas vezes, pode aumentar uma vez e meia. Ó. Mas, claro, isso depende de cada um, né? Ó, aí deixa normal. Mas é só para mostrar uma opção que vocês têm para aumentar a velocidade do vídeo ou diminuir a velocidade do vídeo, né? Beleza? Deixa eu dar um pause aqui. Bom, até dá para eu colocar uma. Deixa eu colocar a aula aqui para vocês. Pra gente. Dúvidas, gente? Primeiro, dúvidas. Ó, a última aula que eu coloquei é sobre tensão elétrica, que era isso aqui. Dúvidas? Deixa eu ver se tem no chat aqui. Não dá para escutar nada, mas difícil de entender. Beleza? Não tem dúvidas. Gente, olha só, eu não tenho um microfone, a câmera aqui do meu computador também não tem microfone, então eu estou usando aqueles fones de ouvido com microfone, né? Então, às vezes, o microfone do meu fone aqui, ele não fica muito próximo da minha boca, e daí eu fico o volume baixo. Mas o que vocês podem fazer também, se vocês estiverem assistindo essa aula no celular ou no computador, usem um fone também, fone de ouvido, tá? Aí fica mais fácil de ouvir, certo? Tanto para essa aula que está sendo ao vivo, quanto para as outras aulas, as aulas gravadas, no caso. Eu não sei com relação aos outros, mas o som da sua voz tá bem nítido, tá bem boa. Ah, tá, beleza. Eu concordo, pra mim tá muito Pra mim bom. também tá bem boa a voz. Professor, Beleza. nem se preocupa com o áudio, tá ótimo. Tá, beleza. Então, gente. Ô, professor, Oi. Diga. eu não vi o vídeo da tensão elétrica ainda porque a minha internet estava ruim. Daí eu não consegui ver o vídeo ainda. Ah, tá, beleza. E ele tá de 20 minutos, 40 minutos, mas eu vou fazer vídeos mais curtos, tá? Tá, olha só. Uma outra coisa que eu já vou adiantar para vocês, mas e que hoje à noite eu vou mandar por mensagem ali pela Positivo On. Essa mensagem eu vou dizer o quê? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Na plataforma Positivo On e no YouTube vai ter duas videoaulas. Uma videoaula vai ser referente ao conteúdo da página 18 e 19 do LDI,
que é sobre resistência elétrica e estrutura de um circuito elétrico. E aí, com essa aula, a gente termina o primeiro capítulo do LDI. Aí a Professor, outra... Fala. eu não sei para os outros, mas para mim, quando eu pesquiso o nome do seu canal, que tá Professor Daniel Tomás, aparece algum advogado aqui. Ah, é? Aham. É só pesquisar direto o nome da aula, daí aparece. Ah, tá, ok. Ou se inscreve no canal, que daí fica mais fácil de achar ali também. Tá bom. Bom, e a outra videoaula, aí já vai ser a primeira aula do segundo capítulo do LDI, que é a partir da página 24, sobre máquinas elétricas. Máquinas elétricas, na verdade, é só uma curiosidade que tem aqui, né? A aula mesmo vai ser sobre magnetismo. Magnetismo e propriedades dos ímãs. Então, nesse conteúdo aqui, vocês lembram que no começo do ano, no primeiro capítulo do LDI, a gente começou estudando sobre aqui, ó, tá na página 3, sobre o âmbar. O âmbar é tipo uma pedra fossilizada, né, de um material, e os gregos, eles começaram a perceber que esses materiais eles tinham propriedades elétricas. Na verdade, eles nem chamavam isso de propriedades elétricas porque eles foram desenvolvendo esse conhecimento. Mas eles perceberam que essa estrutura, que o âmbar, tinha algumas propriedades diferentes de outros materiais, né? Que ela conseguia, após, tipo, ele pegar o âmbar e fazer um atrito com uma roupa de algodão, por exemplo, o âmbar ele conseguiria atrair outros objetos. E eles começaram a pesquisar, começaram a estudar o que era isso. O segundo capítulo do livro, ele vai falar sobre magnetita, que é uma outra rocha, um mineral que existe no planeta Terra e que os gregos também tiveram uma curiosidade sobre esse material, porque esse material ele apresenta propriedades magnéticas, né, propriedades de ímã. Aí imagina só quando as pessoas, né, lá na antiguidade, lá no século 5, 6 antes de Cristo, encontraram esse material no chão da praia e daí depois viram que esse material ele tinha uma força de atração, né? Ele conseguia atrair outros materiais. Então eles ficaram muito curiosos, instigados, assim, tipo, o que é isso e tal. E aí começaram a estudar isso. Então a gente só vai ver assim uma breve história sobre a magnetita e daí a gente vai partir para as propriedades dos ímãs. Bom, você já tem esse conhecimento porque a gente já discutiu sobre os polos, né? Principalmente quando a gente estava discutindo ali pilhas, o polo positivo e o polo negativo das pilhas. Os ímãs também têm polos positivos e negativos. Tem até uma, uma sugestão de atividade interessante na página 27 do LDI, que é sobre fazer uma bússola. Deixa eu abrir aqui o site do Positivo para vocês. Isso aqui eu até pretendia fazer em sala de aula, porque é bem simples, né? Você pega uma tampinha de garrafa, ou coloca uma agulha nessa tampinha de garrafa, aí coloca essa tampinha de garrafa sobre uma outra superfície com água, um prato com água, por exemplo, e aí passa essa agulha primeiro num ímã, né? E aí ela vai funcionar como uma bússola. E o porquê que essa agulha vai funcionar como uma bússola é por causa das propriedades magnéticas que tem no planeta Terra. Não está acessando aqui.
Ah, que beleza, o serviço está indisponível. Gente, olha só, enquanto vai tentando abrir aqui, eu sei que esse conteúdo do 8º ano, ele é um conteúdo novo para vocês, pode ser um conteúdo difícil, acredito que para a maior parte das pessoas é um conteúdo difícil, porque vocês mudaram completamente, assim, saíram do 7º ano, e onde a gente estudou os seres vivos, e agora a gente caiu de paraquedas assim nesse conteúdo de física. Então é uma coisa que, tipo, vocês não tiveram uma base sobre isso, né? Lembram que eu discuti isso com vocês também, porque houve essa reformulação de conteúdos de, de, de conteúdos do Fundamental 2, né? Não só de ciências, mas ciências foi uma das disciplinas que mais sofreu reformulação. Então, por exemplo, o 8º ano, quem fez o 8º ano em 2019 trabalhou com o conhecimento do corpo humano, todos os órgãos do corpo humano, os sistemas do corpo humano, doenças que afetam o corpo humano. E aí agora vocês pegaram essa mudança, né? Mudança bem radical, assim. Quando que a gente vai aprender sobre o corpo humano? Ou a gente deveria ter aprendido com a mudança? Foi para outra Então, série mais foi completa. para a 6ª série o corpo humano. Então a gente perdeu o conteúdo? Eu acho que ainda vai ter uma parte do corpo humano no 8º ano, que é o sistema reprodutor. Daí Tá, mas a gente vai aprender a matéria completa de corpo humano ou é só uma parte? só essa Perdemos meio que parte. no resto. É, Ah, Devido à queria uhum, tanto mudança do estudar corpo negócio da humano. CC, daí a gente perdeu o conteúdo. sim, uma pena. A gente até tinha ideia de fazer assim umas aulas extra, porque olha só, o que vai ter no 8º ano, se eu não me engano, é um conteúdo que vocês estudaram no terceiro bimestre do 8º ano, é sobre plantas. E vocês estudaram sobre plantas o ano passado. Então a gente estava pensando em trabalhar assim os principais órgãos e sistemas do corpo humano, ao invés de estudar as plantas que vocês estudaram ano passado. Mas agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Por causa da quarentena, e não sei se as aulas vão continuar assim e tal. Enfim, a gente não sei lá o que vai acontecer. Mas vamos ver, gente. Vamos continuar aqui. Daí qualquer coisa. Também essas aulas online aqui é legal porque eu posso disponibilizar essas aulas sobre os sistemas e os órgãos do corpo humano. E aí vocês, assim, se tiverem interesse, curiosidade, podem assistir, né? E a gente ainda, de bônus, não perde o ano, né? O que seria bem prejudicial. É claro, sim, com certeza. Então, olha só, a atividade que eu falei para vocês. Bom, voltando aqui, né? Então, ó, é, vocês estão vendo essa tela aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui. Sim. Que eu estou mostrando o LDI. Então eu estou mostrando aqui, ó. Esse aqui é o 2º capítulo do LDI, máquinas elétricas. Ele passa uma pequena curiosidade aqui. Os objetivos do capítulo: compreender as origens do eletromagnetismo, conhecer as propriedades do ímã. Basicamente, esses 2 pontos a gente vai discutir na aula de amanhã. Aí, esses outros demais aqui a gente vai mais para frente, nas outras aulas. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a magnetita, esse mineral, essa rocha, ok? Que tem propriedades magnéticas, né? Que os ímãs originais, eles são derivados deste mineral. Por que Professor, eu falo? Oi, acha aquele minério que se aproximar de uma bússola, a bússola fica louca porque não tem um polo certo? não entendi o que você falou. Qual material? Essa magnetita é aquele tipo de rocha
que se aproximar de uma bússola, a bússola vai apontar para ela, ao invés do Polo Norte? Sim, mas aí é pela questão de proximidade só. Entendeu? Tipo, se eu tenho uma bússola aqui na minha mão, e se eu passo Não, mas, ô, qualquer professor, imã. mas Oi. pra uma bússola ficar louca, né, ficar descontrolada, ela tem que ser mudada por um grande campo de força de magnitude, não é? Então eu acho que essa rocha, acho que ela não conseguiria, né? Ou conseguiria mudar a direção de uma bússola. Consegue, porque assim, olha, se eu Consegue pela tiver. proximidade, eu acho, né? Isso, por essa questão de proximidade. Se eu tiver aqui, ó, uma bússola verdadeira, né? Ou uma bússola caseira aqui, que dá para fazer com uma agulha e uma tampinha de garrafa. Se eu coloco um ímã qualquer, se eu coloco a magnetita próximo aqui, eu vou deixar essa bússola aqui com mau funcionamento, porque eu tenho um campo magnético muito próximo a ela, interferindo no funcionamento dela. Então, qualquer material magnético que eu coloque aqui próximo à bússola vai causar erro na bússola. E vocês vão ver que não é só material magnético. Se eu colocar um, um fio elétrico que está passando corrente elétrica aqui perto, também vai alterar o funcionamento da bússola. Por isso é eletromagnetismo. É isso aqui, ó, que está aqui no objetivo. Ó. Compreender as origens do eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Todo campo elétrico que a gente viu, que o que é o campo elétrico? É um movimento ordenado de elétrons, né? São os elétrons que passam nos fios elétricos, eles geram campos magnéticos ao redor deles ali. Só que, claro, é um campo magnético bem pequeno, não é grande, assim. E, óbvio, se eu tiver um fio elétrico que conduz grande quantidade de corrente elétrica, aí esse campo magnético é maior. Ok? Mas então, a gente daí vai aprender sobre propriedades dos ímãs, polos norte e polo sul, tem muita relação também com de onde os elétrons saem e onde os elétrons chegam. Tem aquela mesma, os ímãs eles também sofrem os mesmos processos de atração e repulsão que a gente estudou, ou seja, sinais diferentes se atraem e sinais iguais eles sofrem repulsão, né? Então seria tipo o norte aqui como sendo positivo, o sul como sendo negativo. Então positivo com negativo, negativo com positivo, eles se atraem. E se eu tiver positivo com positivo ou negativo com negativo, eles sofrem uma repulsão. Eles sofrem, então, as mesmas consequências que as cargas elétricas sofrem. Okay? Bom, isso aqui depois eu vou explicar melhor na aula. Deixa eu voltar aqui nessa parte de tensão elétrica, que foi a aula que eu coloquei para vocês. De resistência. Não, resistência elétrica vai ser amanhã. De tensão elétrica. Então, essa parte aqui não tem fórmulas, não tem cálculos, né? Mas a tensão elétrica, então, ela é representada pela letra U no sistema internacional, é o volt. Então, o que é? Qual é a voltagem que nós temos nas nossas casas aqui em Santa Catarina? É 220 volts. A gente pode falar que isso, então, é a tensão elétrica que nós temos aqui. Bom, é só mais uma propriedade que a gente tem para a gente compreender a eletricidade, né? Existem fórmulas aqui para a gente entender como é que é a tensão elétrica, como é que a gente calcula a tensão elétrica, mas não é o objetivo do conteúdo aqui para vocês. Aí a gente vai estudar sobre resistência elétrica, a gente já sabe o que são os isolantes elétricos, ou o que são os condutores elétricos, né? Aí eu vou comentar sobre esses materiais aqui, ó, que são os resistores elétricos.
e também uma estrutura de um circuito elétrico. No final aqui da apostila tem uma atividade para ser feita com isso. Tem um jogo de memória aqui que é interessante. E tem esse outro aqui, ó. Isso aqui é interessante vocês montarem em casa. Montando um circuito elétrico. Recortar as imagens, né? Aí o que tem? Tem fonte de energia, tem suporte para as baterias, tem a lâmpada e o soquete da lâmpada, tem o interruptor, os fios condutores. Os fios condutores devem ser feitos com um lápis ou uma caneta. A ideia é que vocês recortem isso aqui, né? Isso aqui é interruptor, isso aqui é o soquete da lâmpada, onde vai as pilhas e aqui a lâmpada. E aí é para montar um circuito elétrico. É mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Com isso aqui, tá? O que que é? Ó, o local onde vão as pilhas ou baterias, né? Então, daí você tem que colocar as pilhas e as baterias aqui. Aí o condutor elétrico, que seria o fio. Isso aqui é um resistor, tá, elétrico. Mas o fio aqui, ele tem que ligar, né, o soquete, isso aqui é uma resistência, aí o soquete da lâmpada com a lâmpada, e esse é o interruptor. Bom, isso aqui também eu vou explicar melhor na aula, tá? Amanhã. Deixa eu voltar aqui para isso aqui. Aproveitar e fazer uma rápida revisão aqui com vocês também. Então, a gente viu, né, que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Se eu tenho um fio condutor de eletricidade, então esse fio aqui ele vai conduzir os elétrons de uma maneira ordenada. Ou seja, eles vão sair de um lugar e vão chegar até outro lugar onde eu quero que esses elétrons cheguem. Aí a gente tinha visto também que existe... Oi? Por que sentido real e sentido convencional? Então, isso aqui a gente estudou também. Eu lembro, só que eu esqueci. Tá. O sentido real da corrente elétrica é os elétrons eles saem do polo negativo e se dirigem ao polo positivo, ok? Isso é o sentido real. O sentido convencional, eles saem do positivo ao negativo. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso, vocês têm que lembrar o que são as partículas subatômicas dos átomos. Lembram do que é composto um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Certo. O que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Prótons, eles têm cargas positivas. Nêutrons, eles não têm cargas. Os elétrons, eles se encontram na eletrosfera, é aquela região ao redor do núcleo do elétron, ao redor do núcleo do átomo. Então, os elétrons estão ali na eletrosfera, eles estão orbitando o núcleo do átomo. É muito parecido com os modelos de sistema solar que nós temos, né? Imaginem assim, o sistema solar. O Sol seria o núcleo do átomo, onde tem prótons e nêutrons. As órbitas dos planetas, né, de Mercúrio, de Vênus, Terra, Marte e todos os outros planetas que nós temos, seriam os elétrons. Eles ficam orbitando, eles ficam ao redor, girando ao redor do núcleo. Tá? Então, isso seria a eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons que possuem cargas negativas. Então, um átomo, ele, a princípio, naturalmente, sim, ele é neutro, ele não tem carga positiva nem negativa, porque se ele tem 10 prótons com cargas positivas, ele também vai ter 10 elétrons com cargas negativas. 10 positivo com 10 negativo, zero, anula, né? Então, por isso que ele é considerado nulo. Aí a gente estudou, eu lembro que essa aula também eu passei para vocês, eu falei aqui, ó,
eu não posso começar dando conteúdo de física para vocês já partindo aqui para as partículas subatômicas. Vocês têm que entender o que são os átomos. A gente estudou os átomos, né? Teve aquela parte histórica do conhecimento sobre o que são os átomos, que foram os gregos que desenvolveram esse conhecimento. E aí são essas partículas subatômicas. Quando os gregos começaram a estudar isso e tal, na verdade não foram nem os gregos, né? Daí foi bem mais avançado, mais para frente ali. Lá nos anos 1500 já, as pessoas pensavam que os átomos eles perdiam as partículas carregadas positivamente, ou seja, os prótons que estão no núcleo do átomo. Depois, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento do conhecimento, os físicos eles conseguiram observar que as partículas que se deslocam dos átomos não são os prótons, mas sim os elétrons. Por quê? Porque os prótons eles estão no núcleo, eles estão muito bem unidos ali e eles só são deslocados do núcleo a partir de reações atômicas, reações nucleares, reações que precisam de muita quantidade de energia. Então, somente em reatores nucleares, numa bomba atômica, que esses prótons eles conseguem sair do núcleo atômico. Os elétrons não, os elétrons eles saem do átomo muito mais facilmente, e são os elétrons, então, que transmitem energia, que transferem energia. Então, o sentido convencional, ele veio antes no nosso conhecimento. Pensava-se que eram partículas positivas que saíam dos átomos e iam até os outros materiais transmitindo eletricidade. Depois, com o conhecimento, provou-se que não, que eram os elétrons, partículas carregadas negativamente que saíam dos átomos e eram transferidos para outros materiais transmitindo eletricidade. Então, por isso que a gente tem o sentido convencional e o sentido real da corrente. Eu só quis mostrar isso aqui para vocês em aula também, para vocês já terem esse conhecimento. Nós não vamos usar esse conhecimento aqui no 8º ano, mas vocês vão usar isso aqui quando vocês estiverem no ensino médio. A partir do 1º ano do ensino médio, que vocês aí vão ter disciplinas de biologia, de física e de química, esse conhecimento aqui vai ser importante. Importante destacar aqui para vocês também que quando vocês forem fazer cálculos, probleminhas de física, tudo vocês têm que considerar como sentido convencional da corrente, tá? Ou seja, sai do positivo e vai para o negativo. Então, se não tiver escrito, vocês devem calcular a corrente elétrica de acordo com o sentido real, então, daí, se não tiver escrito, considerem o sentido real, aí vocês têm que usar o sentido convencional. Mas olha só, então, né, isso aqui tinha sido de uma outra aula ainda, né? A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, ou seja, eu tenho que ter fios para ocorrer um movimento ordenado, ou seja, um movimento certo. Mas se eu tiver um pedaço de fio, assim, eu vou cortar um pedaço de fio elétrico, aí eu vou vou segurar ele uma ponta na minha mão e vou ligar o fio numa lâmpada. Eu vou conseguir fazer com que essa lâmpada fique acesa? Não vou conseguir, porque apesar de meu corpo gerar uma eletricidade, a quantidade de eletricidade que meu corpo gera é muito baixa. Então, eu preciso, olha só, mas para que os elétrons se movimentem, gerando a corrente elétrica, é preciso, primeiramente, uma força inicial. Essa força inicial pode ser meu corpo, mas ela gera baixa quantidade de energia. Ela gera uma baixa quantidade de elétrons. Então, eu não vou conseguir fazer com que essa lâmpada fique acesa.
E o que a gente usa como essa força inicial de energia aqui, normalmente são pilhas, baterias, ok? Então, ó, sempre tem um circuito aqui, isso aqui está mostrando uma pilha, né, uma bateria. Então, ó, essa força inicial é considerada como uma tensão elétrica, né, é a quantidade de energia gerada para movimentar os elétrons ou uma carga elétrica. Então, ó, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser uma turbina elétrica, certo? Então, a partir dessa fonte de energia aqui, eu vou ter elétrons saindo daqui, sendo conduzidos ordenadamente pelo fio condutor, passando por algum dispositivo onde esses elétrons serão transformados em alguma fonte de energia, no caso, a lâmpada é uma energia luminosa. A lâmpada incandescente, ela também pode ser uma forma de energia térmica, porque vocês sabem que quando vai trocar uma lâmpada, se você pegar na lâmpada acesa aqui, ela vai estar quente, ela pode até queimar o dedo, né? E aí, é necessário ter novamente o fio condutor aqui para conduzir ordenadamente os elétrons e levar até a outra extremidade da pilha. Aí, conforme eu comentei com vocês, e por que os elétrons que estão no polo sul aqui da pilha, né, o polo negativo da pilha, eles não simplesmente se deslocam daqui para cá? Eles saem do negativo e vão para o positivo. Porque lembrem, as forças de atração, né, quando duas cargas de sinais opostos estão próximas, elas se atraem. Então, por que os elétrons que são negativos não são atraídos aqui pelos prótons positivos? Por que eles não ficam se movimentando aqui dentro da pilha mesmo? Se isso acontecesse aqui, aí a pilha não ia funcionar. Então, a gente tem materiais isolantes aqui dentro da pilha que eles isolam o polo positivo do polo negativo, não permitindo que esses elétrons aqui se desloquem para cá. Então, quando eu coloco um fio condutor de eletricidade ligando o polo norte ao polo sul da pilha, aí esses elétrons conseguem se deslocar, tá? Então, eu poderia ter um fio saindo daqui, deixa eu pegar um negócio para riscar. Poderia ter um fio saindo daqui e ligando aqui, ó, direto aqui. Eu conseguiria que esses elétrons saíssem daqui e chegassem aqui? Sim, conseguiria. Só que aí eu só ia ter um fluxo ordenado de elétrons. Estaria acontecendo isso aqui, ó. Só isso. Eu não estaria usando esses elétrons para fazer nada. No caso, quando eu tenho um circuito elétrico, eu sempre pretendo, eu tenho que utilizar esses elétrons para alguma coisa. Nesse caso aqui desse circuito elétrico, tem aqui uma lâmpada. Então, eu estou usando esse circuito aqui para acender essa lâmpada, transformando essa energia dos elétrons aqui em energia luminosa, tá? Ou energia térmica, né? E aí esses elétrons voltam aqui para o polo sul. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ciência está de boa, inferno em matemática. Luiz, é assim que você cria uma bomba nuclear. Ok. Gente, dúvidas, escrevam aqui, ó, que daí eu acompanho aqui no chat, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, ó, tensão elétrica, ela é representada pela letra U maiúscula, tá? E a gente, a propriedade de tensão elétrica é a voltagem. Então, isso é tensão elétrica. Eu preciso ter uma fonte de eletricidade, uma fonte de energia inicial para movimentar esses elétrons aqui. Porque, olha só, se eu só tivesse... Deixa eu apagar isso aqui.
Imaginem que eu não tivesse essa pilha aqui. Deixa eu riscar essa pilha. Imaginem que essa pilha não existisse aqui. Aqui só fosse o fio, só tivesse o fio ligando isso aqui, né? Ele passava aqui, ligava na lâmpada e vinha aqui. Eu ia conseguir fazer essa lâmpada ficar acesa? Não, não ia, porque não teria uma fonte de eletricidade inicial, uma fonte primária de eletricidade, ok? Então eu preciso ter o fio condutor de eletricidade, eu preciso ter uma estrutura onde eu vá utilizar essa eletricidade, mas eu preciso ter essa fonte inicial aqui, no caso, uma pilha. Pode ser uma bateria, ok? Então, uma outra coisa que eu discuti também na aula, mas fazer uma nova revisão sobre isso aqui, que é bastante importante. É difícil também vocês, quando vocês estiverem estudando física no primeiro ano, a tensão elétrica ser chamada de tensão elétrica mesmo. Ela é chamada de diferença de potencial, ou melhor, ela é chamada de DDP, a sua abreviatura, ó, diferença de potencial. Por que é isso? A tensão elétrica ela só vai ocorrer quando houver uma diferença de potencial elétrico. Se não houver uma diferença de potencial elétrico, não haverá tensão elétrica. Deixa eu explicar melhor. Isso aqui eu tinha colocado lá, mas para quem não assistiu a aula. Imagine esse balde cheio de água e tem um encanamento ligado aqui. Peraí que alguém pediu autorização. Tá, não entendi, estou explicando. Olha só. Eu tenho um balde cheio de água aqui e tem um encanamento ligando esse balde a um outro balde aqui, que a princípio esse balde aqui está vazio, né? Ele não tem água. Eu tenho um registro aqui, ó, registro de torneira, né? Eu abro e fecho ele. Se ele está fechado, eu estou impedindo a passagem de água aqui, ok? Se eu abro isso aqui, eu vou permitir a passagem de água aqui. Bom, vocês com certeza sabem que se eu abrir esse registro de água, o que vai acontecer com essa água? Ela vai sair daqui, vai descer esse encanamento e vai vir para esse encanamento, tomar conta desse encanamento. Ela vai até subir aqui, porque tem uma pressão, e ela vai entrar em equilíbrio aqui. Olha lá. Se eu abro esse registro, ó, abri o registro, essa água que estava inicialmente aqui, ela vai entrar em equilíbrio aqui, ó, na mesma linha. Mesma quantidade, vai ficar a mesma quantidade de água aqui e a mesma quantidade de água aqui. Isso é uma diferença de potencial gravitacional. Então, aqui, ó. Uma diferença de potencial de gravidade. Vocês sabem que se eu pegar uma... por que que... uma curiosidade. Fazer uma relação com o nosso dia a dia. Imaginem que isso aqui é a caixa d'água que tem na casa de vocês. Normalmente, aonde as caixas d'água estão localizadas? Elas ficam no chão ou elas ficam acima do telhado? Elas ficam é construída uma estrutura alta para manter essas caixas d'água aqui. Elas têm que ficar numa uma altitude maior do que a casa para ver isso aqui, ó, para ver uma diferença de potencial gravitacional, para que a água consiga ter força para passar pelos encanamentos e chegar até a torneira, ok? Então, se não houver, olha só, se não... Oi. Professor, o João, ele não entendeu, só que ele não tá ligando o áudio para falar. Eu vi a mensagem dele ali, aqui no chat, que ele não entendeu. Então, tô tentando explicar isso aqui, ó, já tá de boas. Então, se não houver
essa diferença de potencial, aí não há o deslocamento de água. O que acontece aqui, ó, nesse caso, onde agora eles já estão em equilíbrio? Existe uma diferença de potencial aqui nesse caso? Não existe, porque olha só, o registro está aberto e não está havendo movimentação de água. Se eu fechar o registro, o que vai acontecer? Nada também. Nada vai acontecer aqui. Não vai esvaziar desse lado, encher desse, nem vice-versa. Então aqui, ó, não existe um deslocamento, ok? Aqui nesse caso existe um deslocamento, porque existe uma diferença de potencial. Aqui tem uma pressão muito maior do que aqui. Se eu abro, essa água ela vai ser deslocada para cá. Isso também acontece em eletricidade. É por isso que como que a gente observa essa diferença de potencial elétrico nas nossas casas? A tensão elétrica que chega nas nossas casas, aqui em Santa Catarina, é de 220 volts. Porém, aonde essa eletricidade é gerada, onde ela é produzida, que são nas usinas, né? Usina pode ser uma usina hidroelétrica, a tensão elétrica lá é muito maior. Tipo, lá eles produzem 1000 watts. 1000 watts é pouca coisa ainda, tá? 1 gigawatt, que é 1 milhão de 1 gigavolt, na verdade, que é 1 milhão de volts. Então, aonde a eletricidade é produzida, que são nas usinas elétricas, onde essa eletricidade é produzida, a voltagem, a tensão elétrica é muito maior. Então, a gente tem uma diferença de potencial elétrico entre essas usinas e as nossas casas. Por isso que os elétrons eles conseguem se deslocar dessas usinas hidrelétricas aqui, ou termoelétrica, até as nossas casas, porque existe essa diferença de potencial. Então, ó, unidade geradora, turbinas, tá? E no segundo bimestre, no segundo capítulo do LDI, a gente vai estudar um pouco mais sobre como que isso aqui funciona, tá? Isso aqui é bem interessante. É bem legal para a gente entender como que isso aqui funciona. Então, a diferença de potencial elétrico. Existe uma diferença aqui. A pilha, essas pilhas aqui, normalmente elas têm qual é a tensão elétrica dessas pilhas? É 1,5 volts. A lâmpada, ela não tem, ela precisa de uma quantidade, ela precisa de uma voltagem. Então, para movimentar isso aqui, ó, aqui tem 1,5 volts, aqui não tem nada. Então, eu preciso de ter essa diferença de potencial elétrico para ter essa movimentação aqui. Se a lâmpada precisasse de uma tensão elétrica maior, imagine assim, que essa pilha tem 1,5 volts, a lâmpada precisasse de 3 volts, aí não haveria diferença de potencial elétrico e a lâmpada não acenderia. Como que eu resolveria isso? Colocaria duas pilhas aqui, uma pilha de 1,5 volts e outra pilha de 1,5 volts. Aí vai haver uma diferença de potencial elétrico e vai conseguir acender essa lâmpada aqui. Né? Olha só, se vocês verem aqui, ó 1,5 volts são as pilhas. Aí existem, isso aqui é uma bateria, 9 volts, isso aqui é tudo tensão elétrica. Essas pilhas de relógio, normalmente, 3 volts. Aí as tomadas, existem estados do Brasil onde é 110 volts, outros que são 220 volts. Uma bateria de carro, 12 volts, ok. E aí depois aqui eu apresento para vocês, né, sobre as hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas, usinas solares.
Mas isso eu vou explicar bem mais detalhadamente mais para frente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Gente, como é que vocês estão aí? Podem habilitar o áudio. Estão me vendo agora que eu tirei a apresentação? Tá. Deixa eu voltar à apresentação de tela, que a nossa aula aqui, em teoria, já acabou, mas eu também não tenho que... Eu não tenho que dar aula para o 9º ano agora. Deixa eu voltar para... Não acabou não, ainda tem 4 minutos. Ah, é verdade, eu pensei que era até as 10h45. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá. Uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem no próprio LDI, peraí que meu computador travou, é fazer essas atividades aqui dessa sessão de curiosidades, ó, de o que aprendi. Tá no final da página 21, página 22 e página 23. Pra fazer? Ô, professor, quais são as páginas que eu não entendi? Nossa, por que o meu computador travou? Ó, final da página 21, página 22 e página 23. É aquela seção O que aprendi. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Se quiserem, pode até pegar a resposta já. Ó, essa aqui, ó, o que aprendi. Página 21, página 22 e página 23. Ok? Aí eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui. Faço no próprio LDI. E aí depois vocês me mandem fotos, tá? Se não souberem, não lembrarem como é que faz esses cálculos aqui, não tem problema. Façam da maneira que vocês lembrarem, me mandem fotos e aí depois eu vou fazer uma aula de correção. Mas olha só, vamos ver a primeira aqui, ó. Determine o número... Ô, professor, como que eu vou mandar a foto da atividade pro professor? Pelo site? Da Isso, Positivo? pela plataforma ali, Positivo On. Manda por mensagem, Ah, tá. tá? Entendi. Então, é o João, né? Que tá falando? Ó, vamos ver a primeira aqui, ó. Determina o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga igual a menos 1C. Lembra o que é o C? É o Coulomb, tá? Então, ó, dado carga elementar do elétron. Isso aqui vocês lembram também de cor, né? Que frisei bastante para vocês. A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, qual é a fórmula que a gente tem que usar? A gente tem que usar essa fórmulazinha aqui, ó. Q de carga elétrica é igual UN, número de elétrons, vezes a carga do elétron. O que eu quero saber? Ó? Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1 coulomb. Então, ele me dá aqui o valor da carga elétrica, que é o Q. Ele me dá o valor da carga elementar do elétron, que é o E. Então, eu tenho o valor de Q e eu tenho o valor de E. E ele pede, ó, determine o número de elétrons, que é o N.
Como é que eu faço? Isolo o N, né? Transfiro o N para frente, igual menos 1, que é o valor de Q, o valor de carga elétrica, aqui, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou montar uma aula depois para vocês para mostrar como que ele chega nesse valor aqui de 0,625 vezes 10 a 19 elétrons. Mas isso aqui é aquela coisa de a notação científica, aqueles detalhezinhos de notação científica, tá? Na verdade é só uma divisão bem simples aqui, claro, tem que fazer na calculadora, né? Mas aí por que fica 10 elevado a 19 Ô, professor, elétrons? Diga. que dia que é para enviar essas atividades, professor? Até terça-feira da próxima semana. Tá bom. Ok. Olha só. Sobre os processos de eletrização, relacione o nome de cada processo com suas características. Isso aqui também é bem fácil. Eletrização por atrito, letra A. Eletrização por contato, letra B. E eletrização por indução, letra C. Né? Tipo, ó, eletrização por atrito, o que é? Ao final do processo de eletrização, pode ser que apenas um dos corpos tenha sua carga elétrica alterada? Não. Processo de retirar ou acrescentar elétrons em corpos por fricção. É isso aqui. Eletrização por atrito. Lembram que a gente fez? A gente pegou régua e ficou atritando no cabelo. Então a gente estava roubando elétrons do cabelo, colocando elétrons na régua. A letra B, eletrização por contato, seria o processo em que ocorre o compartilhamento de cargas elétricas, ou seja, fazer o contato entre dois materiais, né? Então a gente compartilha cargas elétricas. Elas vão entrar em equilíbrio elétrico. E eletrização por indução, né? Ao final do processo de eletrização, pode ser que apenas um dos corpos tenha sua carga elétrica alterada. Isso está na página, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês certinho. Página 10, deixa eu ir lá. Ó, isso é indução, eletrização por indução. Eu tenho um material, condutor de eletricidade com cargas positivas, e aí um outro aqui que daí ele está neutro, esse material aqui, né, ele está com cargas positivas e negativas, só que quando eu faço a indução, quando eu faço essa aproximação aqui, o que acontece? Cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais se repelem, por isso que daí ele fica assim, esse lado dessa esfera ele fica com cargas negativas e esse lado fica com cargas positivas, porque negativo com positivo se atrai, positivo com positivo se repele. E aí o que acontece? Se liga-se um fio condutor, né? Aí essas cargas positivas elas vão ser perdidas para a Terra, né? Isso que seria um aterramento. E aí quando eu desligo o aterramento, olha só, esse material que antes ele estava neutro, que ele tinha cargas negativas e positivas, agora ele só fica com cargas negativas. Então, ó, ao final do processo de eletrização, indutor e induzido ficam com cargas elétricas de sinais opostos. Mas olha só, no começo do processo de indução, este material aqui ele estava neutro. No final do processo de indução, esse material agora ficou com cargas negativas. Professor, Diga. deu o horário da aula já. Beleza. Vocês têm. Professor. Já vai estar 11 horas. Já Tá. vai estar 11 horas. Beleza, então, Eu arrumei gente. minha cama ainda, cara. Deixa eu voltar aqui para. Deixa eu parar a apresentação. Pronto, vocês estão me vendo? Estão me vendo agora, né? Legal que vocês participaram da aula, vieram assistir a aula aí. E deixa eu ver, mais alguma dúvida? Quem que é esse T020 Commander? Não faço ideia. Mas ele saiu, só sei disso. Ele já saiu? Tá. Pois é, né, Amanda? Em vez de entrar com o nome certo.
Então, ó, hoje à noite É no, porque no loga positivo. com a conta, e daí a conta já tá com outro nome. É, Por isso que eu tenho duas contas. Uma com meu nome original e uma com outro nome. então, ó, hoje à noite eu vou mandar mensagem para vocês no Positivo On. E aí vai ter essas duas aulas, uma aula de resistência elétrica, a outra aula sobre magnetismo. E aí também vou falar para vocês fazerem essas atividades aqui daquela sessão O que aprendi, página 21, 22 e 23. Para fazer no próprio LDI, e aí depois vocês me mandem fotos. Beleza? Professor, a minha única dúvida é quanto a primeira questão do que eu aprendi, da página O que eu aprendi, a página 21, a primeira questão lá, Uhum. sobre, porque faz tempo que a gente não estudava, né, daí De notação esqueci científica, tudo. né? Não especificamente notação científica, mas fazer a continha mesmo. Ah, porque a conta ali é o mais fácil. Dividir 1 por 1,6, você vai ter zero. Quer ver? Deixa eu fazer na calculadora. Ó, se eu pegar 1 dividir por 1,6, o resultado dá 0,625. Essa parte é fácil. Ah, ou você diz assim, você não lembra o que é a carga elétrica, a carga elementar do elétron? Luiz? Oi, oi? Você não sabe, tipo, ao ler o problema você não consegue interpretar? Ou a forma. Tipo, eu não sei, é pra fazer. Eu não sei o que é pra fazer, sabe? Tá, Eu não lembro, mas eu tenho certeza que se eu dar uma folhada na LDI eu vou lembrar e vou conseguir fazer de boa. tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aula de revisão das atividades que a gente fez. Lembra as aulas que eu colocava de resolução de exercícios, como que a gente fazia até as notações científicas, as regras matemáticas das notações científicas ali? Eu vou fazer essa aula e vou colocar no YouTube, e aí eu mando mensagem para vocês pelo Positivo On, tá? Tá Daí bom. a gente faz uma revisada quanto a isso. Professor, Oi? pode responder pela plataforma, tipo, mandar o número da página, o número da questão e mandar só a resposta? Pode, mas eu acho que você vai ter mais trabalho fazendo isso, Sinira. Eu acho que é mais fácil para você tirar a foto. Tá. Porque se você tiver que fazer a conta, aí não tem como escrever isso, né? Ah, tá. Aí é melhor a foto. Tá, gente, então, ó, hoje à noite eu mando um aviso para vocês sobre essas duas aulas. Aí essa aula de revisão eu coloco de quarta para quinta-feira, certo? Essa aula de revisão dos exercícios ali dos cálculos. Ok. Então tá, gente, ó, tenham um bom dia, uma boa semana. Se cuidem. Se Você também, cuidem professor. do Tchau. Essa coronavírus, foi a aula mais longa que teve. como sempre, né? Ó, professor, eu consegui não dormir, você viu? Ô, Lucas, eu pensei que você estava dormindo, cara, você não falou mais nada. Tchau, professor. Tchau, gente. Até mais. Falou.